O Uzbequistão, muitas vezes ofuscado por nomes mais importantes da região, como o Cazaquistão ou a Rússia, esconde um país repleto de enigmas, mistérios e segredos proibidos. Entre as dunas do deserto de Kyzylkum, onde o vento carrega milênios de história, jazem as cidades fantasmas deste país, ruínas de assentamentos outrora prósperos que agora caem no esquecimento. O Uzbequistão não é apenas uma encruzilhada de civilizações antigas, mas também um palco para segredos ocultos, cidades abandonadas e vestígios de um passado sombrio que permanece em grande parte inacessível ao mundo exterior. Se você se interessou por esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo. Isso nos ajuda a continuar criando vídeos fascinantes sobre os segredos mais bem guardados do mundo. Clique no botão de inscrição agora mesmo. O deserto de Kyzylkum, que se estende entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, é conhecido não apenas por sua vastidão, mas também pelas cidades fantasmas escondidas entre suas dunas. Khiva, Ming-Urik e Ayaz-Kala são apenas alguns exemplos de antigas metrópoles que outrora foram prósperos centros comerciais na Rota da Seda, mas que agora jazem abandonadas e cobertas de poeira. Uma das cidades mais misteriosas é Khiva, uma cidade fortificada que outrora foi um importante centro comercial na Rota da Seda. Hoje, Khiva é um lugar fantasmagórico, com suas imponentes muralhas de tijolos de barro resistindo firmemente aos estragos do tempo. Apesar de sua beleza e riqueza cultural, Khiva foi abandonada no século XX, devido a uma combinação de fatores, incluindo a mudança das rotas comerciais e uma crise hídrica que assolou a região. Atualmente, seus antigos bazares, mesquitas e casas de tijolos de barro estão se deteriorando lentamente sob a constante ameaça do deserto. Ming-Urik, outra cidade localizada no coração do deserto, foi um centro comercial na antiga Pérsia. Em seu auge, a cidade era cercada por muralhas defensivas e servia como ponto de descanso para caravanas que cruzavam o deserto. No entanto, como muitas outras cidades da região, foi abandonada por razões ainda não totalmente compreendidas. Arqueólogos descobriram estruturas impressionantes, mas os motivos de seu abandono permanecem um mistério. Alguns sugerem que os habitantes de Ming-Urik partiram devido ao clima rigoroso, enquanto outros defendem que pode ter sido uma invasão ou um desastre natural que levou ao seu declínio. Causas do abandono: a marca do homem e da natureza. As razões por trás do abandono dessas cidades são complexas, mas dois fatores principais não podem ser ignorados: a atividade humana e a natureza implacável do deserto. Durante séculos, as rotas comerciais da Rota da Seda passaram por essas cidades, trazendo riqueza e cultura para as regiões vizinhas. No entanto, o colapso da Rota da Seda, no século XV, devido à invasão de novos impérios e à abertura de novas rotas comerciais, levou ao declínio da prosperidade dessas cidades. Além disso, as condições climáticas extremas e a escassez de recursos naturais, como a água, contribuíram para o abandono das cidades. O deserto de Kyzylkum é conhecido por seu clima árido e falta de água, o que torna a vida insustentável em muitas áreas. O desvio dos rios Amu Darya e Sir Darya durante a era soviética para irrigar terras agrícolas agravou ainda mais esse problema, secando vastas áreas da região e causando uma grave crise ecológica. As mudanças climáticas das últimas décadas também tiveram um impacto negativo nas cidades do Uzbequistão. Secas prolongadas e temperaturas extremas tornaram muitas áreas inabitáveis, forçando as pessoas a abandonar suas casas. Em alguns casos, as autoridades locais simplesmente abandonaram as cidades quando as condições se tornaram insustentáveis. O legado nuclear proibido. Experimentos da era soviética. Ao longo do século XX, o Uzbequistão esteve envolvido em uma série de experimentos nucleares e biológicos que deixaram profundas cicatrizes no país. Durante a era soviética, o Uzbequistão foi um dos mais importantes locais de testes nucleares da URSS. Ao longo das décadas, milhares de testes nucleares foram conduzidos no campo de testes de Semipalatinsk, que, embora não esteja localizado no Uzbequistão, teve um impacto direto no país.
Embora os testes nucleares tenham sido realizados principalmente no Cazaquistão, muitas cidades do Uzbequistão foram afetadas pela contaminação radioativa que se espalhou por toda a região. Em muitas áreas próximas aos locais de teste, as pessoas foram deslocadas devido aos altos níveis de radiação. Cidades próximas a esses locais, como Moynak, foram abandonadas depois que a radiação afetou a saúde dos moradores e contaminou o meio ambiente. O legado dos testes nucleares vai além da destruição física de áreas inteiras, abrangendo também os efeitos duradouros na saúde dos habitantes da região. As taxas de câncer, defeitos congênitos e outros problemas de saúde aumentaram drasticamente em áreas próximas aos locais de testes nucleares. No entanto, muitos desses locais permanecem secretos, com acesso restrito ao público devido à natureza perigosa das zonas contaminadas. Cidades abandonadas nessas áreas são um testemunho do custo humano dos experimentos nucleares soviéticos. Os segredos proibidos do Uzbequistão não estão ligados apenas ao legado da era soviética, mas também à sua história mais remota. As cidades fantasmas espalhadas pelo deserto de Kyzyl-Kum permanecem um enigma para os arqueólogos. Embora as ruínas dessas cidades tenham sido alvo de inúmeras escavações, grande parte de sua história permanece oculta devido à falta de registros históricos e à dificuldade de acesso a esses locais. O acesso a muitas dessas cidades é restrito, seja por razões de segurança ou pela falta de infraestrutura adequada. Mesmo assim, os arqueólogos continuam a investigar e a descobrir fragmentos dessa rica história. Artefatos antigos, como cerâmica, ferramentas e fragmentos de escrita, foram encontrados, indicando que essas cidades já foram centros de intercâmbio cultural e comercial. No entanto, muitos detalhes sobre como essas cidades foram abandonadas e por que foram desertadas permanecem desconhecidos. O futuro das cidades, fantasma, patrimônio perdido ou nova esperança. Embora as cidades fantasmas do Uzbequistão estejam em ruínas, alguns acreditam que essas antigas metrópoles poderiam ser restauradas e preservadas como patrimônio cultural. O governo uzbeque começou a dar mais atenção à conservação dos sítios históricos do país, especialmente aqueles ligados à Rota da Seda. Enquanto algumas das cidades mais conhecidas, como Samarcanda e Bukhara, já estão protegidas e abertas ao turismo, as cidades fantasmas permanecem em grande parte inacessíveis ao público em geral. Alguns especialistas acreditam que, com o apoio e o investimento certos, essas cidades poderiam se tornar atrações turísticas únicas, semelhantes às antigas cidades de Petra, na Jordânia, ou Pompeia, na Itália. No entanto, a restauração dessas cidades exigiria um esforço significativo, não apenas para preservar as ruínas, mas também para evitar a perda de mais segredos do passado. O Uzbequistão é um país mergulhado em mistério e segredos, onde cidades fantasmas e legados nucleares testemunham um passado que a história oficial prefere esquecer. O deserto de Kyzyl-Kum e suas ruínas esquecidas não são apenas uma lembrança do passado, mas também um convite para explorar os segredos que o Uzbequistão ainda guarda zelosamente. Enquanto as autoridades lutam para preservar esse patrimônio perdido, é crucial que o mundo preste atenção a esses vestígios, que podem oferecer uma valiosa lição sobre a fragilidade das civilizações e os custos da intervenção humana na natureza. Você tem alguma experiência ou conhecimento sobre as cidades fantasmas do Uzbequistão? Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber sua opinião sobre este país misterioso e seus segredos mais obscuros. O Uzbequistão, um país envolto em mistério, permanece um dos destinos menos compreendidos da Ásia Central. Embora suas cidades históricas, como Samarcanda e Bukhara, sejam reconhecidas como importantes remanescentes da Rota da Seda, outras partes do país guardam segredos muito mais sombrios, desconhecidos do mundo. No coração do Uzbequistão, em meio ao calor escaldante do deserto de Kyzyl-Kum e às cidades fantasmas esquecidas, emergem os vestígios de uma história profundamente marcada pela intervenção humana, desastres naturais e as tensões geopolíticas da era soviética. Muitas vezes, os olhos do mundo se voltam para a grandiosa herança histórica da Ásia Central, mas o Uzbequistão também guarda segredos muito mais sombrios.
A desolação do deserto, as ruínas de antigas cidades comerciais e as cicatrizes deixadas pelos testes nucleares da era soviética compõem a história de um país que frequentemente prefere manter suas feridas ocultas. Cidades fantasma, um legado de um passado esquecido. O deserto de Kyzyl-Kun é sinônimo de vastidão e mistério. Em suas imensas paisagens, onde o sol castiga impiedosamente e a areia parece infinita, jazem vestígios do que outrora foram cidades prósperas. Khiva, uma das cidades mais famosas da região, foi um importante centro comercial e cultural ao longo da Rota da Seda, mas hoje se ergue como uma cidade que desafia o tempo. Khiva foi uma das cidades mais fortemente fortificadas, com sua famosa Calta Minor e impressionantes muralhas de barro, servindo como defesa contra invasores. Hoje, a cidade é apenas uma lembrança do que já foi. Um lugar onde os visitantes podem vagar entre as ruínas do que um dia foi uma civilização florescente. Khiva não é a única cidade abandonada. A uma curta distância dali, o deserto guarda as ruínas de outras cidades igualmente importantes em sua época. Ming-Urik, um antigo centro comercial que outrora serviu de ponto de parada para caravanas na Rota da Seda, agora jaz deserto. Seu nome caiu no esquecimento, e o que resta são os vestígios de uma civilização que não conseguiu se adaptar às mudanças ambientais. Embora arqueólogos tenham identificado diversas estruturas importantes, como muralhas defensivas e alicerces de edifícios residenciais, o motivo exato de seu abandono permanece incerto. Alguns sugerem que o ressecamento dos rios próximos, que abasteciam a cidade com água, foi um fator decisivo. Outros acreditam que invasões mongóis ou tensões internas podem ter acelerado seu declínio. As ruínas de Ayaz Kala, outra cidade fortificada aninhada perto das colinas do deserto, também desafiam a compreensão. Este sítio é considerado um dos lugares mais enigmáticos do Uzbequistão. As paredes de tijolos de barro e os vestígios do que outrora foram templos e residências apontam para uma riqueza cultural e de conhecimento que se perdeu para sempre. No entanto, o motivo do seu desaparecimento ainda é motivo de debate. Enquanto alguns estudiosos sugerem que as mudanças climáticas e as flutuações no abastecimento de água contribuíram para o abandono dessas cidades, outros apontam para eventos mais dramáticos, como invasões e desastres naturais de grande escala. O desafio das mudanças climáticas e da escassez de água. O colapso das civilizações do deserto. Um dos maiores desafios enfrentados pelas cidades do deserto foi, sem dúvida, a falta de água. Ao longo da história, as civilizações da região dependeram dos rios Amu Daria e Sir Daria, que forneciam água às comunidades que se estabeleceram em suas margens. No entanto, o desvio massivo desses rios, durante a era soviética, para o cultivo de algodão e outras matérias-primas para o regime soviético, teve efeitos devastadores. Com o desvio dos leitos dos rios e a diminuição dos níveis de água, o território do Uzbequistão tornou-se cada vez mais árido. Consequentemente, as cidades que dependiam da água dos rios foram rapidamente afetadas. O que antes era uma rica região agrícola, tornou-se uma terra árida, sem recursos para sustentar seus habitantes. Isso levou a um êxodo em massa para outras partes do país, ou, em muitos casos, ao completo desaparecimento dessas cidades. O Mar de Aral, localizado entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, foi um dos ecossistemas mais severamente impactados por essa intervenção. Durante o auge da produção de algodão, o Mar de Aral secou em grande parte, transformando-se em um deserto de sal. O desastre ecológico do Mar de Aral não só levou ao desaparecimento dos portos de pesca da região, como Moynak, mas também teve efeitos devastadores na saúde da população local. O ar carregado de sal e poeira nas áreas próximas ao Mar Seco contribuiu para um aumento alarmante de doenças respiratórias e câncer, forçando muitas pessoas a abandonar suas casas. O legado nuclear. O silêncio das zonas de exclusão. Outro aspecto sombrio da história do Uzbequistão é seu envolvimento em experimentos nucleares conduzidos pela União Soviética. Durante a Guerra Fria, o governo soviético realizou centenas de testes nucleares em locais no Cazaquistão, mas o impacto desses testes não se limitou a esse país.
As áreas próximas a esses locais de testes nucleares, incluindo partes do Uzbequistão, foram severamente afetadas pela radiação. Cidades próximas a esses locais foram abandonadas e, em seu lugar, foram estabelecidas zonas de exclusão onde ninguém podia entrar. O local de testes nucleares de Semipalatinsk, no Cazaquistão, embora não esteja localizado diretamente no Uzbequistão, teve efeitos radioativos que ultrapassaram as fronteiras. Áreas próximas, incluindo partes do sul do Uzbequistão, sofreram altas taxas de câncer e outras doenças relacionadas à radiação. Os moradores das áreas afetadas foram evacuados e cidades que outrora prosperaram ao longo da Rota da Seda se tornaram cidades fantasmas radioativas, inabitáveis devido à contaminação. O impacto desses experimentos permanece visível na região, já que muitas das áreas afetadas pela radiação ainda são inacessíveis a civis. Os moradores que sobreviveram aos testes nucleares continuam enfrentando problemas de saúde, e o governo uzbeque tem criticado a falta de transparência da URSS em relação aos efeitos desses testes. Hoje, muitas das cidades fantasmas do Uzbequistão permanecem inacessíveis ou fechadas ao público, principalmente devido à falta de recursos para a restauração e preocupações com a segurança dos turistas. Essas cidades, outrora centros vibrantes da civilização, tornaram-se testemunhas silenciosas da passagem do tempo e do curso mutável da história humana. A vastidão do território uzbeque e a dispersão dessas ruínas por desertos e regiões remotas complicam ainda mais os esforços de preservação. A falta de infraestrutura, como estradas adequadas e serviços básicos, torna o acesso a esses locais uma jornada árdua, desencorajando tanto as autoridades quanto os potenciais investidores. As autoridades uzbeques estão começando a se concentrar na preservação de seu patrimônio, reconhecendo o imenso valor cultural e histórico que essas ruínas representam. No entanto, a falta de financiamento e a infraestrutura limitada continuam sendo obstáculos significativos. O governo enfrenta um dilema: alocar recursos escassos para melhorar as condições de vida da população atual, ou investir na preservação de um passado que, embora glorioso, parece distante das necessidades imediatas. Os esforços iniciais se concentraram nos locais mais emblemáticos, como os da Rota da Seda, deixando as cidades fantasmas em segundo plano. A cooperação internacional e o investimento estrangeiro são vistos como soluções potenciais, mas o processo é lento e burocrático. Embora tenham sido feitos esforços para restaurar algumas das cidades históricas mais conhecidas, como Samarcanda, Bukhara e Khiva, que brilham com o esplendor de suas madraças e mesquitas restauradas, as cidades fantasmas da região permanecem um mistério não resolvido. Esses lugares, soterrados pela areia ou abandonados após catástrofes, guardam segredos de civilizações perdidas e do cotidiano das pessoas que ali viveram. A arqueologia no Uzbequistão, embora promissora, requer investimento contínuo e um arcabouço legal para proteger os sítios arqueológicos da pilhagem e da deterioração. A diferença entre uma cidade restaurada e uma cidade fantasma é enorme, sendo esta última uma cápsula do tempo à espera de ser aberta. No entanto, há um crescente interesse entre turistas, arqueólogos e historiadores em explorar esses lugares esquecidos. Os aventureiros buscam a autenticidade e o silêncio das ruínas, longe das multidões dos sítios mais comercializados. Arqueólogos enxergam um potencial sem precedentes para reescrever capítulos da história da Ásia Central através do estudo das interações culturais e dos padrões de assentamento. Historiadores, por sua vez, vasculham os escombros em busca de pistas para compreender os colapsos sociais e ambientais que levaram ao abandono. Alguns especialistas acreditam que essas cidades poderiam um dia se tornar uma atração turística de nicho, oferecendo uma perspectiva mais autêntica e profunda do patrimônio uzbeque, desde que as questões de acessibilidade e segurança sejam resolvidas. O desafio reside em encontrar um equilíbrio entre conservação e turismo sustentável, impedindo que o fluxo de visitantes degrade ainda mais os frágeis vestígios. Em um nível mais profundo, as cidades fantasmas do Uzbequistão representam mais do que apenas ruínas e escombros. Elas são um lembrete da fragilidade das civilizações humanas e um testemunho de como fatores ambientais, decisões políticas e interesses humanos podem alterar o curso da história. As mudanças climáticas, com sua desertificação e escassez de recursos hídricos, foram um fator crucial no abandono de muitas dessas cidades.
Mas também contribuíram as invasões, as mudanças nas rotas comerciais e as políticas centralizadas que desfavoreceram certas regiões. Essas ruínas nos obrigam a refletir sobre a natureza cíclica da ascensão e queda e sobre a vaidade dos impérios que se julgavam eternos. O Uzbequistão, com sua paisagem desértica e cidades abandonadas, guarda segredos que se estendem para além dos limites da história registrada. As cidades fantasmas de Khiva, que não devem ser confundidas com a vibrante e restaurada Khiva, mas sim com seus antigos assentamentos próximos, Ming-Urik, uma cidade antiga perto de Tashkent, e Ayaz Kala, uma imponente fortaleza no deserto do Karakalpaquistão, são apenas alguns dos vestígios de um país marcado pela passagem do tempo e pela intervenção humana. A isso se somam as zonas nucleares desabitadas, um legado sombrio da era soviética que adiciona uma camada de complexidade e perigo a esse patrimônio abandonado. Se este vídeo te surpreendeu, compartilhe com seus amigos e inscreva-se. Ajude-nos a alcançar mais pessoas e a continuar explorando os mistérios do mundo. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever para mais conteúdo fascinante.